Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba, e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto de teatro. Nós estamos na aula número 11, já falamos sobre muitas coisas. Dá uma olhada se você gosta de teatro, tem muita coisa para você ver aqui nesses vídeos. E hoje nós vamos falar sobre as linguagens do teatro. O que são linguagens, né? Para que serve? Como utilizar melhor dessas linguagens, né? A nosso favor, para que o ator consiga trazer todo a força das linguagens que ele possui na interpretação dos seus personagens. Então hoje vamos conhecer um pouco dessas linguagens, tá bom? Vamos lá? Bom, gente, e aí o que é linguagem primeiro? Primeiro a gente precisa entender o que significa isso dentro do teatro. Gente, linguagem é tudo que serve para, é, para conseguirmos comunicar, né? Os nossos. Comunicar aquilo que o personagem quer dizer, o que a peça quer dizer, ou enfim. Tudo aquilo que serve para comunicar. Então, o que é essas linguagens? As palavras, os gestos, né? E nós vamos falar sobre um pouquinho de cada um. Como que a gente pode utilizar da melhor maneira desses pontos para trazer a comunicação correta e mais fácil e mais tranquila, e nítida, limpa para os nossos espectadores, nosso público, né? Bom, então vamos lá. Primeiro vamos começar com a fala, gente. Eu acho que é uma das primeiras, assim, né? Que a gente pensa, vou fazer teatro, eu vou falar, né? É a primeira coisa que vem na cabeça. Aliás, como eu já disse, muitas pessoas começam a fazer teatro porque não conseguem falar, não conseguem se expressar, né? Não conseguem elaborar as falas, não consegue organizar dentro da mente a fala. Por quê? Timidez, enfim, tem diversas coisas que fazem as pessoas não conseguir dizer em público, né? E aí retrai, não consegue dizer. Então, a primeira coisa que a gente pensa é na fala mesmo, e é por isso que muitas pessoas entram no teatro. Bom, e aí, então como que a gente pode utilizar da fala para que ela possa nos ajudar em cena? A primeira coisa, não esquecer a entonação. Lembrando, gente, que hoje é apenas um bate-papo para você conhecer o que são as linguagens. Mais para frente eu vou trazer exercícios de voz para a gente trabalhar bem as técnicas de como utilizar da melhor maneira a nossa voz, tá bom? Bom, então não esquecer a entonação. O que é entonação? Entonação é quando a gente deixa a voz mais encorpada, né? A gente costuma falar que o ator, ele não pode utilizar da fala que ele utiliza no dia a dia. Porque a fala que a gente utiliza no dia a dia são falas que a gente nem presta atenção de como tá usando aquela voz, né? Ela vem do jeito que vem e vai, né? No teatro a gente precisa ter controle dessa voz, a gente precisa saber exatamente como ela tá vindo, né? A entonação que ela tá vindo, o corpo, ela precisa vir com o corpo para o público, né? Para quê? Para que aquilo seja entendido, para que aquilo seja passado de uma forma clara, né? Bom, e aí o que a gente fala que é entonação? Existem técnicas que o ator se utiliza para poder, né, em vez daquela voz que sai naturalmente, né, a forma que vier, para que ela saia de uma forma mais grandiosa. Então a gente costuma falar que é como se o ator tivesse duas caixas acopladas no seu pescoço e aquela voz trouxesse uma potência maior, né? Então é isso. A entonação é isso, é trazer essa potência para a voz. Isso tudo com técnica, isso tudo com exercícios para chegar a esse ponto e o ator entender o que é essa fala, né? Essa voz. E aí, dentro das entonações, tem as ondulações também, né? Onde a gente pode fazer variações dessa voz para trazer para o público. Bom, isso é muito importante a gente conhecer, né? A gente às vezes não conhece a nossa própria voz. Quando a gente entra no teatro, a gente começa a perceber o quanto a gente pode se utilizar dela para trazer, né, para o público.
E aí, mesmo quando a gente precisa utilizar da voz ao extremo, por exemplo, existem momentos em que você vai precisar gritar, por exemplo. Ah, eu preciso gritar. E aí, mas aí, se eu gritar, eu vou perder minha voz. Como é que eu vou continuar o espetáculo? Pois é a mesma coisa. A gente precisa de técnicas para que você utilize do seu grito, né, que é uma voz que vai virar ao extremo, mas não vai machucar, não vai perder a voz, está no controle, né? O ator está controlando esse momento, tá? É um grande processo de autoconhecimento, né? Bom, e aí o que acontece? Uma boa voz, ela é dividida, uma boa voz, ela é devida a uma boa respiração. Poucas pessoas sabem disso, né? Os atores sabem muito disso. Quando a gente não respira, né, direito, a nossa voz é prejudicada. Então, por isso, muitas vezes também a gente precisa também trabalhar o ator a ansiedade. Por que a ansiedade? Porque a ansiedade ela vem diretamente ligada à nossa respiração. A ansiedade, o medo, né? Quando a gente tá nesse processo, a gente fica, né? A nossa respiração muda. E essa respiração ao extremo ou errada machuca as nossas cordas vocais. Então, a gente precisa ter controle também da nossa respiração para poder trazer a voz controlada, bonitinha e sadia, né? Então, quando a gente se utiliza muito, por exemplo, quando a gente respira muito, né? Como eu falei, a gente respira muito, a gente traz muito o ar, a nossa voz ela cansa, né? Não sei se você já conseguiu perceber isso, mas isso acontece muito. Então, olha só quantas coisas a gente tem que observar para poder trazer uma voz sadia, né? Bom, e a fala, né? Lógico, a fala ela dá vida à palavra do ator, né? Então, ela é muito importante. Mais pra frente, como eu disse, nós vamos fazer um exercício para trabalhar a respiração e a voz, né? Porque a respiração correta é a respiração dos nenéns, é a respiração que vem do diafragma, né? Aquela respiração da barriga. Mas depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, tá bom? Então, olha quanta coisa importante dentro da fala, né? Olha como essa fala é importante. Bom, temos também o gesto. Vamos entender um pouco o gesto. O gesto também é uma linguagem do teatro e que traz também interpretações, traz conteúdos para que o público entenda o que você está querendo dizer no palco. Toda atitude, o gesto é toda atitude corporal, tá? Então, por exemplo, tudo que você for fazer vai trazer um significado. Então, olha como é importante. Lembra quando eu falei nas outras aulas do exagero dos movimentos, né? Aquilo traz alguma interpretação pro público, né? Então, tudo que é extremo não é legal. Por quê? Porque o público já tá vendo que você tá nervoso, que você não tá conseguindo falar, que você tá ansioso por alguma coisa. A não ser que seu personagem peça, claro, né? E aí esses movimentos, por exemplo, já traz a sensação de que o personagem está inquieto, ele está nervoso, está ansioso, né? Então, olha que importante. O gesto só é dramático na medida que vem do interior do personagem. Então, foi aquilo que eu acabei de dizer. A gente só precisa trazer no nosso corpo, o nosso gesto, aquilo que vem do personagem, não do ator. Né? Então a gente fala que a coxia, como eu expliquei, né? A coxia é onde o ator se prepara para entrar em cena. O ator ele tem essa linha, né? Onde ele precisa se preparar. Então, por exemplo, ele tem a coxia, o palco, certo? Essa linha tem que ser a linha exata entre ator e personagem, né? Então, dentro dessa coxia, ele tá ali preparando, ele tá pensando o que ele precisa fazer, ele tá trazendo o personagem, ele tá sentindo o personagem, relembrando o texto. Quando ele passa pra cá, esquece a pessoa que tava aqui. Agora é o personagem. É óbvio que a gente tá aqui dentro, continua sendo a gente, né? Mas isso é uma ideia pra gente poder entender que dentro desse palco aqui, nesse lugar aqui, não é mais o ator. Ele não pode mais vir com ansiedade, com nervosismo. O papel dele é trazer apenas o personagem, seja
qual for o movimento, tem que ser só do personagem. Então, olha como é forte isso tudo, né? Como é importante estar concentrado nesse processo de interpretação, de criação e de contato com as nossas linguagens, né? Bom, gente, vamos continuar então essa aula na próxima aula. Então vai ter parte 2 do Linguagens do Teatro para você conhecer um pouquinho de cada uma. Senão esse vídeo vai ficar muito grande e muito cansativo. Mas a gente continua esse bate-papo na próxima aula, tá bom? Beijo, te espero lá!